A gente vai conversar agora com Wagner Parente. O assunto é Estados Unidos. Novamente a gente volta a abordar aqui no Poder Expresso o tal do tarifaço. Wagner Parente, que é especialista em comércio internacional, mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC São Paulo. Wagner, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Jéssica. Olha, a Casa Branca divulga esse documento agora com tarifa de 245% para chineses, um texto ali meio confuso, atualizou o texto depois. Explica pra gente, é isso mesmo? 245%? Tá ficando até engraçado. A gente vê essa escalada de alíquotas, né, de imposto de importação, e não parece que existe um limite numérico para o quanto isso pode ser imposto. Porque a partir do momento que os limites impostos pela OMC foram quebrados, o céu realmente é o limite, né? O Donald Trump pode fazer isso por meio de decreto, não tem nenhuma trava do Congresso para ele, então sim, é possível ele escalar ainda mais essa tarifa, mas chega um limite que realmente elas param de ser efetivas, já não vai ter comércio mesmo em qualquer produto que tiver uma tarifa tão grande. Então, em algum momento, isso deixa de ter um efeito prático, né, Jesus? Isso está indo para o lado pessoal ou segue sendo uma estratégia comercial? É difícil a gente avaliar o quanto tem de racionalidade nessa imposição de medidas. O que a gente sabe é que a China, sim, tem sido extremamente pragmática na sua resposta. Então, eles impuseram medidas aleatórias e imediatamente abriram diálogos com parceiros tanto da região quanto de outras regiões do mundo, especialmente a Europa, para que haja, assim, uma resposta conjunta às ações do presidente Donald Trump. Eu acredito que nas próximas semanas a gente deve ver alguns outros recuos em relação a setores específicos. A gente já viu isso acontecer para eletroeletrônicos e é provável que a gente veja também para outros setores, porque de fato, uma alíquota como essa para setores que têm uma sensibilidade a preço maior, ou seja, que não suportam uma elevação de imposto, isso vai penalizar demais o próprio consumidor americano. E no curto prazo, não dá para a gente esperar que nenhuma dessas grandes empresas transfiram suas produções para os Estados Unidos por uma alíquota de boa que pode mudar no dia seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte. Então, essa imprevisibilidade, ela joga contra o investimento que o próprio Donald Trump quer atrair para os Estados Unidos. Então, não acredito que isso tenha um efeito imediato, né, de atrair investimento, pelo menos não da forma como o presidente está imaginando, Jesus. Organização Mundial do Comércio reduzindo a expectativa do fluxo de mercadorias, comércio internacional, a previsão de crescimento em 2025 tendo aí uma ligeira queda e, ao que tudo indica, essa revisão é por conta do tarifaço. Ah, com certeza. Quanto mais tarifa, menos comércio, quanto menos comércio, menos crescimento econômico, e isso afeta principalmente países em desenvolvimento como o nosso. Eu acredito que esse impacto em relação à taxa de juro e pode ser sentido sim em países que são mais sensíveis, como é o caso do Brasil, e é o que a Organização Mundial do Comércio traz nessa estatística, né? É importante a gente ter em mente que todo o comércio internacional, desde o final da Segunda Guerra, desde 1947, ele vem sendo regido por princípios e normas que foram negociados multilateralmente na Organização Mundial do Comércio. Essas medidas que o Donald Trump impõe agora, elas são uma pá de cal nessa normatização internacional criada. Mas é bom que se diga, esse não é um processo que começou com o Donald Trump. A Organização Mundial do Comércio já passa por dificuldades desde a era Obama, quando pararam de indicar juízes para o órgão de apelação do órgão de solução de controvérsias da OMC. E agora, com isso, uma vez que a Organização Mundial do Comércio não tem seu tribunal plenamente funcionando, essas medidas elas provavelmente vão ficar sem uma resposta concreta do órgão de solução de controvérsias da OMC, e por isso é fato que essa organização provavelmente vai ter que ser revista, porque da forma como ela foi concebida, ela não vai mais funcionar, Jesus.
Wagner, a gente sabe que os mercados, as bolsas reagem quando vem uma novidade. O mercado fica muito nervoso com a imprevisibilidade. Chega um momento em que são tantas imprevisibilidades que acaba a coisa, no geral, ficando previsível e se acomoda. O dólar para de subir, as bolsas continuam ali com seu fluxo normal. Ou seja, dos Estados Unidos a gente espera qualquer coisa, vamos seguir nossa vida aqui no comércio internacional? Eu acho que quem pode lidar mais ou menos com tranquilidade sobre isso é quem não é afetado diretamente. Mas, por exemplo, a Nvidia, né, que é uma grande produtora de chip de computador, eles acabaram de sofrer uma medida direta, né? O governo americano, segundo o próprio CEO da empresa, proibiu a venda de chips para a China. Isso impacta diretamente as ações da empresa, porque é o maior mercado consumidor para essa empresa. Então, não é à toa que as ações dessa empresa específica caíram bastante hoje na abertura dos mercados. E isso a gente pode falar para diversos outros setores. Por exemplo, a própria Tesla, né? O setor automobilístico no geral, ele foi extremamente afetado pelas medidas anunciadas pelo presidente americano. E isso não tem como ficar impune, né? Você vai sentir os efeitos, vai sentir os impactos e o mercado vai tentando se adaptar. É evidente que conforme o tempo passa, existe acomodações. O problema é que a gente não tem nem ideia de onde isso vai acomodar ainda, porque se a tarifa ficar nesse nível para todos os setores, vai existir acomodação no sentido do mercado achar outro jeito de fazer mercado, de fazer oferta para os consumidores americanos. Mas a gente não sabe se vai parar por aí ou se vai ter mais exceções para outros setores, né, Jesus? Quando você fala que a Tesla perde num movimento como esse, como é que fica o Elon Musk? Pois é. A gente sabe que o cargo dele ele tem que passar pelo Senado em até 120 dias e, ao que tudo indica, ele não quer, né, ser sabatinado, nem pôr seu nome em votação. Então, existe sim uma ideia de que ele saia antes desse prazo, né, e toda a encrenca que ele vem arrumando com seus colegas lá dentro da Casa Branca indica que, de fato, ele não vai durar muito tempo. No cargo que ele ocupa. Mas ainda é especulação. O fato é, ele já perdeu bastante dinheiro em valor de mercado, né? Vale dizer, né? Ele não realizou nenhum prejuízo desse. Então ele continua sendo o homem mais rico do mundo, mas é fato, as suas ações, inclusive a Tesla, derreteram no mercado por causa dos anúncios do tarifaço do Trump. Jesus. Wagner Parente é especialista em comércio internacional, mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, CEO da consultoria BMJ, participando ao vivo daqui do Poder Expresso. Agradeço demais. Até a próxima, Wagner. Até a próxima, sempre às ordens. Tchau, tchau, Jesus.